Bom dia, gente, a paz do Senhor. Bom domingo para vocês. Chegando agora de manhã de mais um curso. E durante essa semana, eu estava orando a Deus, buscando um tema para fazer o meu vídeo semanal. Eu tentei fugir desse tema, depressão, porque é um tema muito polêmico, porém um tema que precisa muito ser falado, ser debatido. Tipo assim, é um tema que a gente tem que falar mesmo, porque é um tema que muita gente precisa ouvir, porque tem muita gente depressiva nessa terra. Mas antes de eu estar antes de eu estar começando a entrar nesse tema, eu gostaria de estar lendo aqui uma palavra para vocês, que se encontra em Romanos 8, versículo 19, não, 18. Romanos 8, 18. Porque tenho por mim Porque tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nós há de ser revelada. Amém? Esses dias a gente tem ouvido muito falar sobre depressão. A gente ouviu falar sobre o caso da Yasmin Gabriele, uma jovem talentosa que todo mundo conheceu aí. Ela era assistente do palco do Raul Gil, uma menina que todo mundo conheceu o talento, conheceu o trabalho dela. Porém, que muito cedo, acho que por volta dos seus 10, 11 anos, perdeu sua mãe. Quase 3 anos depois, perdeu seu irmão de 23 anos, vítima da mesma doença, câncer, né? Que tinha matado a mãe dele. E o que vejo sobre a depressão? Muita gente fala que depressão é frescura. Depressão não é frescura. Depressão é uma doença como qualquer outra. Depressão é uma doença na alma. É como se fosse um câncer na alma da pessoa. Só quem já passou por esse tipo de doença sabe que não é fácil lidar. Sabe quanto luta para driblar a morte. Eu já passei por depressão 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu passei dos meus 7 até os meus 9 anos, onde eu sofri muito com isso. Por um problema que eu tive na minha família com um dos meus irmãos, aconteceu algo e aquilo ali mexeu muito comigo. Eu fiquei muito tempo deprimida, eu me excluía das pessoas, eu ia para a escola, eu não conseguia, tipo, ficar no meio de muita gente quando era, tipo, vamos supor, dava aula da hora do intervalo. Muitas vezes eu me recolhia para um banheiro e ficava escondida, porque foi um problema, tipo assim, que pra mim me trouxe uma vergonha. Tipo, sempre fui de família humilde, tinha 5 irmãos, agora tenho 4, que um faleceu tem um ano e pouco. Então, esse problema que houve com meu irmão, quando ele tinha uns 13, 14 anos, foi um problema que mexeu muito comigo, porque é uma coisa que me envergonhou, porque a gente sempre foi família assim, humilde. Mas meu pai e minha mãe sempre trabalhou para cuidar e criar a gente. Então, meu irmão acabou dando um certo trabalho, e isso me abalou muito na época. Eu sofria bastante, tinha vezes quando eu estava dentro da minha casa, eu preferia estar dentro do meu quarto, só, ali no escuro. Eu não me abria com ninguém. Uma vez eu tomei por iniciativa minha mesmo, eu ia ao médico, o médico me passou medicação, eu não tomei. Aí nisso eu comecei, tipo, a buscar Deus, comecei junto com meus outros irmãos a ir para a igreja. E através da palavra Deus me libertou. Mas eu passei 3 anos no qual eu, com 7, dos meus 7 aos 9 anos, eu tinha vontade de tirar minha vida. Por quê? Porque a depressão ela é um vazio tão grande, ela é um elo tão grande dentro de você, que por mais que você busque, você conquiste tudo que você quer, você não consegue preencher. É uma dor que você não tem fim, é uma coisa que não tem explicação. Muitos têm a depressão como uma frescura, como falta de Deus, e não é falta de Deus. Depressão é uma doença, como outra qualquer, como um câncer. As pessoas falam assim, não, depressão é para quem não tem Deus. Não, não é para quem não tem Deus. Depressão é algo que você passou, que te frustrou, algo que mexeu muito com o teu emocional, com o teu espiritual e acabou ocasionando numa doença como essa. Eu aconselho quem está passando por isso, buscar ajuda médica. Se você tem alguém na sua família que está passando por um caso de depressão, dê muito amor, dê muito carinho, porque isso ajuda muito, isso trata a alma e o íntimo da gente. Não fique criticando, falando que é frescura. Não fique criticando, falando que a pessoa não tem Deus, que a pessoa tem sim. É uma fraqueza, é uma coisa espiritual, é uma coisa na alma, que só quem já passou sabe. Eu passei por a depressão também há 1 ano e meio atrás, quando eu perdi meu irmão. Eu passei por a depressão, só que dessa vez foi muito forte. Foi uma depressão, tipo assim, sentimental.
porque eu perdi meu irmão e da forma que eu perdi ele foi assassinado, eu não aceitava. Então, quando eu lembrava que eu ia falar com alguém, eu chorava muito. Às vezes eu estava no meio das pessoas, as pessoas ali comemorando alguma coisa, alguma festa, algum aniversário, alguma coisa, eu começava a chorar. Eu me sentia inútil. Muitas vezes o meu marido ia trabalhar, minha filha para a escola, ficava dentro do meu quarto, eu não comia. Muitas vezes eu mal levantava para tomar um banho. Depressão não é frescura. Depressão é algo que tem mexido muito com a sociedade. Muitos se falam que depressão é a doença do século. Depressão é como se fosse um câncer na alma mesmo. E tem muitas pessoas evangélicas que tiram a sua própria vida por causa da depressão, porque não souberam lidar com uma perda material, com uma perda de um ente querido, entendeu? Como foi no caso da Yasmin Gabriela, eu creio que ela não soube lidar com a perda da mãe, com a perda do irmão, porque faleceu a mãe. Ela ficou sob os cuidados, eu creio, desse irmão de 23 anos, e quase 3 anos depois ela perdeu ele. A gente viu falar também na mídia esses dias que o Whindersson, ele está enfrentando esse problema de depressão. É um menino que ele está na mídia tem um tempo, ele faz seus stand-ups, ele tem se desenvolvido, ele tem viajado para fora. Mas ele tá enfrentando essa depressão, essa guerra, porque é uma guerra espiritual, é uma falta de força. Por mais que você ore, muitas vezes você não tem força para prosseguir. E ele está enfrentando. Ele tem dinheiro, ele tem fama, mas o dinheiro e a fama não compram saúde, não compram sua paz. As pessoas falam assim, é falta de Deus. Não é falta de Deus, a gente até tem fé em Deus, mas no momento de depressão, só quem sabe o elo que tem dentro, que passa por uma depressão, sabe o quanto é difícil lidar com a depressão. E muitas vezes tem gente que tira a sua própria vida porque não é porque quer se matar, é porque não aguenta mais aquela dor, não sabe mais o que fazer para tirar aquela dor, não sabe mais como acabar com aquele vazio, aquele elo que fica dentro, aquele vago que fica dentro de si. É uma dor tão forte que só quem passou sabe. Eu sei que eu passei 2 vezes, eu sei que não é fácil lidar com a depressão. A depressão muitas vezes ela pode ser ocasionada por você trabalhar demais, ser sobrecarregado no que você faz. Muitas vezes você não tem tempo para você não tem tempo para curtir a sua família, você não tem tempo para viajar e você acaba desencadeando a depressão. Quando você tem depressão, no meu caso, quando eu tive a última vez, eu já estava na presença de Deus, já conhecia a palavra de Deus, foi há 1 ano e pouco ano atrás, já tem tempo que eu estou na presença de Deus, tem um tempo que eu estou caminhando do Senhor. O que me ajudou muitas vezes foi a palavra do Senhor, foi louvores. Muitas vezes eu estava ali, sem força, com aquela dor dentro de mim, enfrentando, querendo saber o porquê de estar passando por aquela situação, por aquela perda, porque eu não aceitava, é difícil você aceitar. Você perdeu um ente querido e quando ele é tirado a vida por mão de uma pessoa covarde é pior, não é fácil. Mas eu lidei com esse problema e Deus me colocou de pé e eu estou aqui. Então eu senti de fazer esse vídeo para falar que depressão ele não é frescura não. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. É um assunto que precisa ser debatido. É um assunto que precisa ser estudado. Não só pelos psicólogos, psiquiatras, mas também por o pessoal evangélico. As pessoas, pastores, missionários. Precisam muito pregar sobre isso. Precisam muito buscar um conhecimento a mais de como lidar com essa situação. Quem tem uma pessoa depressiva em casa tem que aprender a dar amor para a pessoa, a dar carinho, a não cobrar tanto. Se você sabe que muitas vezes quando você está enfrentando a depressão, você já está com um vazio dentro de você que só você sabe o quanto dói aquilo dentro. E de repente você escuta uma palavra negativa, a pessoa vai te dar um abraço, de te falar que algo bom, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, ela vai querer te criticar, quer te chamar de frescurento, quer dizer que você está ali porque é frescura, não é. Depressão não é frescura. Só quem enfrentou sabe. Quem enfrentou uma depressão sabe que não é frescura. É uma doença da alma, é uma dor na alma. Muitas dessas depressões elas são desencadeadas por uma perda de bens materiais. Na maioria das vezes são desencadeadas por uma perda de quê? De um ente querido, que nem foi no meu caso. Eu não soube lidar no momento com a perda. No momento eu não soube. Nos primeiros 6 meses eu passei depressiva mesmo, eu sofri bastante. Muitas vezes eu sofri calada, porque o depressivo muitas vezes ele não quer mostrar para ninguém que ele está sofrendo, porque ele não quer passar. Ele não quer passar sua paraquedas para ninguém. Ele quer buscar uma força que ele não tem. Porque muitas vezes ele às vezes até tem medo de falar para as pessoas próximas e a pessoa começa a criticar. Em vez de vir com uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra que vai te levantar, acaba jogando uma palavra pior. Acaba jogando uma palavra no qual vai machucar a pessoa mais ainda, no qual vai entristecer a pessoa mais ainda. Entendeu? O depressivo ele precisa muito de um apoio familiar, ele precisa de um abraço de um amigo, ele precisa de pessoas que tenham a palavra de carinho, que o amor ele cura, o amor ele liberta. Em igual a palavra do Senhor ele é amor, ela liberta. Então se você souber usufruir, usar de palavras boas, positivas, você vai ajudar a curar um depressivo, vai ajudar ele a sair daquela situação, porque não é fácil. Só quem enfrenta sabe.
Depressão é algo que só quem enfrenta sabe o quanto dói. Só quem passa por um processo de depressão sabe o quanto todo dia você driblar a morte. Muitas vezes você não tem força, vindo aqueles pensamentos negativos, pensamento suicida, porque vem pensamento suicida, você começa a se sentir inútil, você começa a se sentir sem valor. Quem está com depressão parece que ninguém está olhando para ele, por mais que as pessoas cheguem. Mas daí, muitas vezes dá a impressão que a pessoa não está te vendo, que a pessoa não está vendo a tua dor, que a pessoa não está entendendo o que você está sentindo. Entendeu? O depressivo ele não se mata, não é porque ele quer se matar, ele não se mata porque ele não suporta aquela dor. Muitas vezes ele não tem estrutura suficiente para suportar aquela dor, entendeu? E muitas vezes ele é tochado como frescura, e não é, depressão não é frescura. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Depressão é uma doença que as pessoas precisam lidar com ela, porque é uma doença que ela tem crescido. Eu fazendo um estudo esses dias, estudando online, eu vi que 25% da população está sendo atingida por essa doença. Eu vi também em alguns comentários que muitos pastores, pastoras, missionários têm se matado porque não têm suportado a prova, não têm suportado as percas, não têm sabido lidar com um momento difícil. Só que a palavra do Senhor fala que enquanto viverem nesse mundo, terás aflições, mas tem que ter de bom ânimo, porque é assim, como o Senhor venceu, a gente vai vencer. A palavra do Senhor também fala que o justo viverá pela fé. É fé. Muitas vezes a gente precisa se firmar na fé sim, mas muitas vezes a gente precisa de um apoio amigo, de um ombro amigo. A gente precisa de um ombro de uma família, de um pai, de uma mãe, de alguém que te ame, sabe? Que saiba te dar um carinho, que saiba cuidar de você, porque isso vai te ajudar a superar esse momento. A palavra de Deus fala que nós iríamos passar por aflições, mas que a gente tem que ter de bom ânimo, mas a gente tem que buscar sempre força, tem que buscar um conjunto, procurar equilibrar o teu psicológico com o teu espiritual, com o teu psicológico e o teu lado carne. Porque se a gente não souber lidar não souber conciliar essas partes, a gente não consegue ter força para vencer. Eu venci. Por 2 vezes eu venci. A primeira, muitas vezes eu pensei em dar cabo da minha própria vida, porque eu não tenho conhecimento, mas ali buscando em Deus, eu me levantei. Dos meus 7 aos 9 anos, eu me levantei através da palavra do Senhor. Eu me levantei através da Bíblia, eu me levantei através da fé. E através de muita pessoa também da igreja que me dava um abraço, que me falava, que me dava um conselho, que estava ali para me orientar. A segunda vez também eu busquei muito em Cristo, porque não é fácil. Não é fácil você passar por a dor da perda, por a dor da morte de um parente. E era um irmão meu, todos os meus irmãos, eu amo todos os meus irmãos. Era um irmão muito próximo, no qual a gente criou junto, tudo, a gente fazia as coisas junto, o que um comia dava pro outro, um que um comprava lembrava do outro. A gente tinha uma união muito grande, tanto eu como ele e meu outro irmão que é encostado a mim, o mais novo. E não é fácil. Você, de repente, você acordar e alguém chegar uma mensagem para você falar, mataram seu irmão, não é fácil. Mas através da palavra de Deus, através de muito carinho, muito amor, muitas pessoas me abraçaram, me ajudaram no momento difícil, falaram que estavam comigo, me davam palavras de ânimo ali, eu me levantei. E foi através disso, através de muito amor também, através da palavra, através de muito amor das pessoas. O depressivo, ele só precisa de pessoas que saibam amar, que saibam cuidar, que saibam zelar por ele, de pessoas que saibam orientá-lo. O depressivo, ele precisa fazer coisas, se desenvolver em algo que ele gosta. Esses dias eu estava conversando, eu estava na academia, não me recordo bem se quarta ou quinta, eu saí da academia. Quando eu saí da academia eu encontrei com uma pessoa, uma amiga, uma colega minha, conhecida minha. Aí eu falei com ela, aí depois eu atravessei a rua, aí eu senti de voltar. Eu falei, não, eu preciso falar com ela, eu não sei o que Deus quer que eu fale, mas eu preciso falar com ela. Chamei ela, fiz sinal com a mão, fui até ela. Aí naquilo ali a gente começou a conversar, eu perguntei como que ela estava, eu sei que ela já passou por um problema de depressão muito forte e ela tinha sido curada. E eu vi um semblante muito triste nela, no momento que eu cumprimentei ela, por isso que eu voltei. Aí quando eu voltei, ela começou a falar pra mim que ela estava em depressão por causa de um problema que ela tem enfrentado. E a filha dela muitas vezes não entende, ela gosta de fazer o que ela gosta, ela é uma pessoa que Deus tem abrido uma porta para ela aí em um canal de TV, ela tem se destacado com o personagem dela, ela é uma pessoa que ela se sente feliz com aquilo. Ela trabalha para sobreviver e no que ela passou por esse problema de saúde, ela ficou sem poder trabalhar e sem poder estar fazendo o que ela gosta. E ela falou que se sente muito triste porque ela está enfrentando depressão e muitas vezes os próprios filhos falam com frescura, e ela passa porque ela quer, porque é frescura. Fala que para ela ir para televisão lá, ir para televisão, ela não tem frescura, mas depressão não é frescura. Eu comecei a dar uns conselhos para ela, falar do que eu passei. Comecei a falar que Jesus cura. Ela falou que tinha um vazio muito grande dentro dela que ela não entende. Ela profissionalmente ela estava realizada, mas
dentro dela faltava algo. Eu falei pra ela, a única coisa que faz dentro de você esse algo é você chamar o Espírito Santo do Senhor para dentro de você. Que muitas vezes a gente começa a ficar deprimido porque o Espírito Santo ele se afasta, a gente começa a afastar as coisas de Deus, o Espírito Santo ele se afasta. Aí quando as provações vêm, a gente não tem estrutura suficiente para vencer. E eu comecei a aconselhar ela, a conversar, eu falei, foca naquilo que você gosta de estar trabalhando na TV, se empenha naquilo que você gosta. Que para curar a depressão, muitas vezes você fazendo aquilo que você gosta, você se cura. Não liga pro que os outros falam, não liga pro que os outros vão achar, se tá certo, se tá errado. Quem tem que saber o que é bom pra você é você. Eu falei, você sente, você gosta daquilo, você sente bem, não deixa que a palavra negativa nenhuma comece a atingir nem te tirar do teu foco. Porque isso aí, se Deus te colocou nesse lugar, é porque Deus tem um propósito através disso. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa, como eu queria que a minha filha falasse comigo assim, que nem você falou comigo. Minha filha, ela só fala mal, ela fala que eu tô lá pra isso, pra aquilo. Eu falei, não, mas não é tua filha, não, é o que tá nela. Às vezes o inimigo usa as pessoas próximas da gente pra nos entristecer. Às vezes a gente tá numa prova tão grande, em vez de vir pessoas próximas para poder nos dar uma palavra positiva, começa a nos dar a palavra negativa. Mas começa a pegar aquelas palavras negativas que alguém jogou sobre a sua vida e começa a transformar em coisa positiva. Começa a pensar, não, você tá me perseguindo é porque Deus tem algo através disso. Foca naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se você tá lá, não é porque não é em vão, não. Não é só porque você tem que estar lá, não. Se você tá lá é porque Deus tem um propósito através daquilo. E começa a chamar o Espírito Santo para dentro de você, pede para o Senhor te curar, que Ele te cura. Se Ele já te curou uma vez, Ele pode te curar, Ele vai te curar de novo, porque você sabe. Usa a tua fé, começa a orar, começa a interceder, começa a buscar em Deus, começa a buscar no Senhor, que o Senhor Ele te levanta. Não desanima por causa do que os outros têm falado, do que os outros têm achado. O erro nosso, muitas vezes, é a gente se importar muito com o que os outros acham. A melhor coisa que a gente tem que fazer, quando a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida, é orar a Deus. Se o Espírito Santo tocou no nosso coração para fazer, vamos fazer. Não vamos deixar de se importar com o que os outros acham, porque muitas vezes a gente tem entrado em depressão, tem ficado deprimido por causa de querer saber de opinião alheia. A opinião alheia ela não influencia em nada na nossa vida. Se não for uma opinião sábia, de sabedoria, que vai nos levantar, porque aquilo que for para nos cair, a gente tem que aprender a entrar, deixar entrar no vício e sair de outro. Muitas vezes vem pessoas jogam a palavra para mim só porque eu não estou no patamar que eles querem, porque eu estou no centro que Deus quer. E às vezes a pessoa vem com uma palavra negativa. Eu aprendi uma coisa negativa não vai me colar para cá para frente. Quando vier a dificuldade, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquela pedra, fazer dela uma escada para me subir. Eu tenho que aprender a driblar a dificuldade. A palavra de Deus fala que quando a gente viver nesse mundo, a gente vai ter aflições mesmo, mas a gente tem que ter de bom ânimo. A gente tem que buscar em Cristo. A palavra do Senhor fala que que a gente tem que ser perseverante, a gente tem que perseverar em oração, perseverar em fé, crer que o momento difícil ele vem, mas ele passa. A palavra de Deus fala que os jovens, eles cairão, mas se eles tiverem fé em Deus, eles se levantarão. Novamente eles irão ficar de pé. Entendeu? Vamos deixar, tipo assim, aprender a não deixar as coisas negativas nos atingir, as coisas do mal nos atingir. Vamos aprender a pensar mais positivo. Muitas vezes a gente sofre uma depressão porque a gente deixa as coisas negativas nos atingir. Coisa negativa não nos leva a lugar nenhum. Coisa negativa não vai nos levar para Deus, não vai nos levantar de forma nenhuma. Vamos aprender a viver por fé e não por vista, viver por fé e não por vista. Porque muitas vezes a gente já tem a mania de querer acreditar só naquilo que a gente vê, mas a gente tem que aprender a crer primeiro na profecia. Se Deus enviou o profeta e falou que ele vai mudar a sua situação, toma posse, fica quieto, não sai por aí contando para ninguém, deixa Deus já agir. Muitas vezes a gente sai contando para um e outro que Deus falou que vai fazer, e é onde a gente erra. Porque tem muita gente que não quer ver a gente bem, tem muita gente que não quer ver a gente próspero, tem muita gente que não quer ver a gente vencer. A gente tem que aprender a pegar a profecia, orar e crer, perseverar ali na oração, crer que no momento certo Deus vai agir, no momento certo Deus vai fazer. Entendeu? E muitas vezes a gente, agindo assim, a gente vai nos privar de uma depressão. Porque muitas vezes, tipo assim, você sai contando seu sonho para A e B e seu sonho acaba não dando certo. Por quê? Porque você falou demais. Aí no que não dá certo, o que acontece? O que vem? Um momento de depressão. A gente começa a se frustrar, achar que Deus ele não existe, achar que Deus ele manda a profecia, ele não cumpre, ele cumpre. Mas para a promessa se cumprir tem um tempo de espera. A gente tem que aprender a ter o tempo de espera. A gente tem que aprender a respeitar o tempo de espera, que é no tempo de espera que Deus ele trabalha, entendeu? A gente tem que aprender a crer naquilo que Deus falou que vai fazer, entendeu? E não ter pressa, deixar Deus fazer tudo no tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso.
entendeu? Para nós um dia tem 24 horas, para Deus isso não existe. Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer amanhã, ou quando Ele quiser, quando Ele achar que você está preparado, entendeu? Vamos deixar de ficar dando vazão muito a coisas negativas, vamos começar a focar nas coisas positivas. Vamos começar a focar que Deus ele muda, Ele pode libertar, Deus ele pode colocar de pé, entendeu? Quando tudo dizer que não, você tem que pensar que tudo vai dar sim. E muitas vezes tem momentos que a gente está passando por dificuldade tão grande, que a gente começa a pensar, não, isso não vai dar certo. Não, começa a crer, começa a perseverar, começa a buscar em Cristo. Não deixa que esses momentos de aflição que tem destruído muitas vidas venham destruir a sua vida, não. Quando você estiver oprimido, estiver triste, começa a fazer algo que você gosta. Se você gosta de viajar, vai viajar. Se você gosta de passear, vai passear. Faz aquilo que você gosta, porque não tem nada melhor do que para nos tirar da depressão. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo, você fazer aquilo que você gosta. Então, a partir do momento que você começa a se fazer aquilo que você gosta, que está te animando, que está te colocando de pé, você começa a ter ânimo para viver. A palavra de Deus fala que a Deus só a Deus é dado o direito de dar vida, a Ele é dado o direito de tirar. Se a gente acaba com a vida da gente por causa de uma tristeza, de uma depressão, a gente está entregando nossa alma para o diabo. E a promessa de Deus é promessa de vida eterna. A partir do momento que a gente entrega nossa alma para o adversário, ali já era. A gente vendeu a alma para o inimigo. E isso é o que o inimigo quer. Muitas vezes o que o inimigo quer não é muito, ele não quer muito, ele quer a minha e a tua alma. Então a gente tem que saber lidar com os problemas, a gente tem que saber lidar com as dificuldades, a gente tem que saber lidar com as perdas, a gente tem que deixar de eternizar as pessoas, a gente tem que aprender a gostar das pessoas, tem que cuidar das pessoas, mas a gente tem que aprender uma coisa, que uma hora ou as pessoas vão ou a gente vai. Então a gente tem que aprender a saber que um dia a gente vai ter que passar por a dor, e a gente tem que aprender a lidar com a dor, porque a dor ela vem, é que nem que diz a depressão, através de uma perda, não é uma depressão que vai te jogar numa depressão profunda, mas é uma tristeza muito grande, Mas um momento aquela dor vai passar, aquela tristeza vai passar, só que você precisa se levantar. Você precisa, perseverar. Você precisa saber de uma coisa, que todos nós temos uma passagem aqui na Terra. Uma hora, cada um vai ter sua hora de ir. Então, quando a gente está de pé, a gente começa a ter que fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer o querer de Deus, a gente tem que buscar ser feliz, a gente tem que buscar, viver feliz com a nossa família, viver de bem com as pessoas, entendeu? Viver uma vida em paz. Porque muitas vezes o que o Espírito da gente só precisa de uma coisa, é paz. E muitas vezes a gente não tem buscado essa paz interior. A gente não tem buscado viver realmente pela fé. A gente tem vivido muito por vista. E é muitas vezes isso que tem ocasionado a depressão. Então, se você está passando por um momento difícil, por um momento depressivo, se levanta e resplandece, busca em Cristo. Busque em Cristo, faz o querer dele. Vai fazer algo que te dá prazer, algo que te deixa de pé, que te deixa de bem com a vida. Não entrega os pontos não, porque o inimigo quer que a gente entregue os pontos, que a gente se mate mesmo, entendeu? A gente tem visto muitas pessoas passando por provações, não é porque elas não têm fé não. Que nem que diz, sem querer fugir um pouco do tema depressão, a Ludmila Ferber, ela tem enfrentado um câncer. E ela não está passando por aquele câncer, não é porque ela não tem fé, ela tem fé, ela é uma mulher de fé, ela é uma pessoa que ela tem, através do louvor dela, tem alcançado muitas vidas, entendeu? Ela não está passando por aquele problema, não é porque ela não tem Deus. É porque ela precisa passar, tem coisa que a gente tem que passar mesmo, a gente tem que saber lidar com o problema. A gente tem que saber lidar com o problema, porque os problemas virão. Os problemas virão. Nem sempre vai ser tudo bem, nem sempre vai estar tudo bem. Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. A juventude hoje, eles têm entrado muito em depressão por quê? Em vez deles focar em Cristo, deles focar em Cristo, buscar Cristo, eles estão deixando-se entrar muito no negócio de internet, negócio de Facebook, tem perdido de viver a vida. E o Facebook e a internet, ela tem influenciado muito na mente dos jovens. Muitos jovens têm se matado, por quê? Porque tem entrado em depressão, entendeu? Porque tem olhado jogos que não deve, tem visto conteúdo que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Muitos jovens, eles têm se levado por essas coisas que a internet tem oferecido e não tem buscado a Deus. Incentiva os teus filhos, os teus jovens a buscar mais a Deus, a viver uma vida mais saudável. Eu estava conversando com a minha filha, esses dias, e ela falou que tinha conversado com uma amiguinha dela de quando elas estudavam lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, nós vamos aqui para Calcaia.
ela estava lembrando que na época que ela estudava primeiro ano, primeira série do primeiro grau, elas não via a hora de chegar a hora de ir pro parquinho, brincar, para brincar no parquinho. Hoje as crianças não vê a hora de tocar um intervalo para ir mexer em celular, mexer em coisas que não deve, acessar jogos, páginas que não deve, coisa que está deixando eles deprimidos. Muitos desses jogos aí têm mexido com a mente dos jovens e tem jogado depressão nos jovens. Por isso que muitos jovens têm se matado. Que nem a gente já viu aí vários jogos aí que eles começam a jogar e ali começam a vir um tal de desafio, faz isso, faz aquele jogo se matando, se mutilando, entrando numa depressão tão profunda, pegando o virtual e colocando no seu mundo real que não tem nada a ver. Não estão vivendo mais a realidade, estão vivendo uma vida virtual. Vigia com o que você anda vendo, jovens. Vigia com o que você anda assistindo, vigia com o jogo que você anda acessando, vigia com as páginas que vocês devem acessando. Porque o diabo ele tem lançado através da internet setas malignas para levar os jovens mesmo. O diabo ele tem jogado jogos malignos, coisas que não é de Deus, para poder mexer com a mente do jovem, porque ele sabe que ele mexendo com a mente dos jovens, ele pode jogar uma depressão no jovem e pode levar a vida dos jovens, que através da depressão ali o jovem pode dar cabo da sua própria vida. E ali o próprio diabo ele cria uma estratégia para fazer você tirar a sua vida. E o que é que você vai ganhar com isso? Você vai perder a sua salvação, a salvação da sua alma. Você não vai ganhar a sua salvação, porque a partir do momento que você tira a sua própria vida, você perde a salvação. Que a palavra fala que a Deus é dado o direito de dar a vida e a Deus é dado o direito de tirar. Se você está passando por um momento difícil, um momento que está te corroendo, que está doendo, se apega a fé, se apega a Deus. Começa a andar com pessoas que te dão carinho, pessoas que realmente querem o teu bem. Se divide de pessoas ruins, pessoas que não têm nada a te oferecer. Se divide dessas coisas ruins da internet. Comece a usar a internet ao teu favor. A internet ela é uma ferramenta que se você souber usar, ela vai te beneficiar em algo. Mas se você não souber usar, ela também pode te desfavorecer. Ela pode acabar com a tua vida. Porque são muitos conteúdos diabólicos através da internet. São muitas coisas que o diabo tem lançado. E isso tem ocasionado muito suicídio na vida dos jovens. Isso é coisa maligna. A gente está vivendo o fim dos tempos, não é mais fim de brincar, não. Não é fim não é mais tempo de brincar, não. É tempo da gente perseverar, da gente se pôr de pé. Os momentos difíceis vai vir? Vai. As aflições vai vir? Vai. Quando as aflições vier, começa a praticar a palavra, começa a ouvir música, louvores, coisas que edificam a tua alma. Sai fora dessas coisas que não te edifica. Sai fora dessas coisas que tem te entristecido. Porque muitos têm se aprofundado. Tá vendo que aquilo ali está fazendo mal, mas tem se aprofundado naquelas coisas ruins, naquelas coisas do mal. Começa a fazer coisas a teu benefício, a teu favor. Começa a praticar a tua fé. Começa a pôr em prática a fé, aquilo que você crê. Em que você tem crido? Em Jesus? Começa a buscar em Jesus. Que Jesus ele cura, Jesus ele liberta. Não se prende às coisas desse mundo, não. Começa a buscar mais as coisas do céu, as coisas celestes. Que a partir do momento que você focar mais em Deus, focar em Cristo, independente de religião, a fé não é religião. A fé é o que você sente a respeito de Deus, sobre Deus e você. Religião é religião, fé é fé. Fé é algo que você sente dentro de você. Se você crê que Deus ele pode mudar a tua vida, ele muda. Se você crê que ele pode mudar a situação, ele muda. Se você crê que Deus ele pode te libertar dessa depressão, ele vai te libertar. Agora você tem que crer. Você não pode desanimar, se jogar, ficar dentro do quarto escuro. Ficar dentro do quarto escuro não vai te levar a lugar nenhum. Tentar tirar a tua vida não vai te levar a lugar nenhum, vai levar a atenção da tua alma. Ficar dentro de um quarto pensando em morrer, não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a se perder a tua alma, perder a tua salvação. E o que Deus quer pra gente é o quê? É que a gente busque a nossa salvação. Nós estamos vivendo os últimos, o começo do fim, os momentos finais. E coisas piores ainda virão. Então começa a focar tudo na tua fé, começa a focar em Deus, começa a ler a palavra de Deus, importando da religião que você siga, a palavra é uma só. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse é uma só, não muda nada. Às vezes pode ter alguma tradução diferente da outra, mas a palavra é a mesma. O que a palavra quer se referir ou dizer é o mesmo. Começa a buscar em Deus, sai dessa cama, sai dessa tristeza, sai dessa depressão. Que o que Deus quer, Deus tem para mim, para a tua vida, é promessa de vida eterna. E o que o inimigo quer é barrar essa promessa. Deus ele quer salvar a minha e a tua alma. Não foi em vão que ele mandou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. O Espírito Santo ele é consolador. Quando Jesus foi para o Pai, ele falou que ia deixar o Espírito Consolador. O Espírito Consolador ele serve para quê? Quando a gente estiver vivendo aquele momento difícil, aquele momento de aflição, de dificuldade, a gente recorre ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ele preenche.
Muitas vezes essa depressão que tu tem enfrentado é falta de preencher esse elo, essa dor que tem dentro de você, através da palavra. Não é que eu quero dizer que você não tem fé, você tem fé, mas você precisa praticar a tua fé. Você precisa crer a tua fé, você precisa crer no Deus a quem você tem servido, entendeu? Você tem que deixar de pensar coisas negativas, começa a pensar coisas positivas, começa a buscar através daquilo que você crê. Se você tem crido em Deus, busque em Deus, que Deus ele vai te tirar dessa situação, que o Espírito Santo ele vai trabalhar a teu favor, que quando você pensar, essa prova vai passar. A palavra de Deus fala que quando a gente viver nesse mundo, a gente vai ter aflições. Muitas vezes vai sair uma provação e vai vir outra. Você precisa lidar com os momentos de provações. Você precisa aprender a lidar com os momentos de dificuldade. A gente precisa aprender a lidar com os momentos de perda, porque esses virão. Esses virão. A palavra de Deus fala que a gente tem que se revestir da armadura do Espírito, para que possamos vencer os dias maus, porque os dias maus eles virão. A palavra de Deus não prometeu que a gente, enquanto viver nesse mundo, vai viver de vida só boa, não. Vai vir a dificuldade, vai vir as provações, mas a gente vai perseverar e a gente vai vencer, porque assim como Jesus venceu, a gente vai vencer. Então você tem que crer assim. Tira essa tristeza de dentro de você, tira essa depressão de dentro de você, tira essas coisas negativas dentro de você, porque o que Deus quer é que a gente viva coisas positivas. O que Deus quer é que a gente creia nele, creia que ele pode fazer e que ele vai fazer, porque ele pode fazer, Deus ele quer fazer, mas muitas vezes a nossa falta de fé tem impedido de Deus fazer muita coisa em nossa vida. Entendeu? Muitas vezes a falta de fé ela tem impedido de Deus te curar. Deus me curou da depressão 2 vezes, ele pode te curar também. É só você se pôr de pé, é só você perseverar, é só você crer em Deus. A partir do momento que você crê, Deus ele muda a situação. Porque Deus ele tem o poder de mudar tudo. Deus tem o poder de mudar esse cenário, essa vida que tem vivido aí, essa vida de dor, essa vida dessa dor, você mesmo muitas vezes não sabe lidar com ela. Porque no momento que eu estava passando, muitas vezes eu não sabia me lidar. Mas eu mesmo fraca, eu perseverei na minha fé. Eu mesmo fraca, eu me sentia forte. A palavra de Deus fala que a gente tem que se mostrar fraco no dia da nossa fraqueza. A gente tem que se mostrar forte. Porque se a gente se mostrar fraco, cadê Deus na nossa vida? Entendeu? Começa a buscar, faz o que você gosta, vai passear. Vem aquele momento triste, aquelas coisas ruins, vai dar uma volta, vai refletir, medita. Começa a pensar no que Deus já fez na tua vida desde quando tu nasceu até agora, que tu vai ver que Deus já tem feito muita coisa e assim como ele já fez no tempo passado, ele pode fazer no tempo de hoje. Não comece a entregar os pontos para Satanás, não. O que Satanás quer é levar muitos através da depressão, mas Deus ele não quer isso. Deus ele não quer que a gente fique entregando a alma da gente para Satanás, não. Deus quer que a gente se ponha de pé, que a gente resplandeça, que a gente, mesmo em momentos de tribulações, busque a Ele. A palavra de Deus fala assim, se a gente for ver na palavra de Deus, a depressão, ela também atingiu vários homens de Deus. Não é só a gente não. Ela atingiu Jonas, ela atingiu Moisés, Elias, ela atingiu Davi. Muitos deles pediram a própria morte, porque não sabiam lidar com o momento. E eram homens fortes. Jonas era profeta. E Jonas pediu a morte para Jesus, Davi também, Elias também, Moisés também. Eles eram homens como nós, homens e mulheres como nós, de carne, espírito e carne. Então eles passavam por dores, no momento eles não sabiam lidar com a dor. Mas a Bíblia não fala que eles se mataram. Eles pediram a morte, mas não se mataram. Porque ali também, naquele momento, eles se levantaram através da fé. E Deus, ele trabalhou na vida deles. Assim como Deus trabalhou na vida de Elias, na vida de Jonas, na vida de Moisés, e na vida de Davi, ele pode trabalhar na tua vida. Entendeu? Só que você precisa crer, você precisa perseverar, você precisa se levantar. Não é deitado numa cama, ficando dentro do quarto que você vai vencer, não. É você se levantando, tentando dar a volta por cima, fazendo a tua parte. Que a partir do momento que você se esforça, mesmo fraco, Deus ele vai te honrar. A partir do momento que você se levantar, mesmo estando sem força, Deus ele vai te honrar. Porque Deus ele tem um propósito na minha e na tua vida. Deus ele não te colocou nesse mundo só para sofrer, não. Deus te colocou nessa vida para ser vencedor, para ser mais que vencedor. As provas vai vir, vai. As lutas vai vir, vai. Mas você estando com Cristo, você vence. Você vence. Você pode estar passando por a pior prova hoje. Se você crê que Deus ele pode mudar essa situação, ele vai mudar. Agora você tem que começar a crer, você tem que começar a praticar, se levantar, resplandecer. Não deixar as provações desse mundo lhe afligir, não, te derrubar, não. A palavra de Deus fala que os jovens, certamente eles cairão, mas aquele que crê, Deus ele levanta, entendeu? A partir do momento que você crê, Deus ele vai te levantar. Eu não sei se você tem caído, se você tem feito algo que tem
te envergonha perante Deus, mas Deus ele perdoa. A partir do momento que você fez, e você reconhecer que você fez, você se arrepender, Deus ele perdoa. Deus perdoa todos os seus pecados. Entendeu? Deus ele não te colocou no mundo para só te acusar. Ele te colocou porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito de salvação para a tua vida. Ele tem um propósito em tua vida. Ele tem algo para fazer na tua vida, através da tua vida aqui na terra. Então se levanta, pede perdão. Errou? Pede perdão a Deus. Se levanta. Não deixa a depressão te atingir, não. Não deixa a tua mente ficar te acusando, porque quando a depressão vem, a mente começa a acusar. Começa a vir pensamento suicida. Começa a vir coisas negativas. A gente começa a se sentir incapaz. Não deixa que esses pensamentos venham atingir tua vida, não. Não deixa que esses pensamentos maus venham detonar com a tua vida, não. Não deixa que esse pensamento negativo venha fazer você dar cabo da sua vida, não. Se levanta. Levanta que a obra de Deus é grande. Grande é o que Ele tem a fazer na minha e na tua vida. Grandes coisas o Senhor fará por mim e fará por ti. Entendeu? Grandes coisas o Senhor fará por nós. Porque Deus, Ele vai fazer. Ele não colocou ninguém aqui no mundo só para sofrer. A gente vai viver um momento difícil? Vai. Mas a partir do momento que a gente praticar a nossa fé, a gente vence. Com Deus a gente vence tudo. Deus não trouxe nós nessa vida só para sofrer e ficar com esses pensamentos, coisa negativa. Pensamento de morte, pensamento suicida. Isso aí é algo que a tua própria mente está jogando. É uma coisa psicológica, você precisa trabalhar o seu próprio psicológico, você precisa levantar o seu psicológico. Você precisa driblar esses pensamentos, não deixar com que esse pensamento venha se fortalecer dentro de você, não. Através do momento que você mudar o seu pensamento, que você crer, que você perseverar, Deus ele vai fazer o querer dele na tua vida, ele vai te levantar. A partir do momento que você estiver preparado, ele vai colocar em tua mão aquilo que você quer. Mas você precisa sair desse momento de depressão, desse momento difícil. Porque assim como Jonas, Elias e Davi viveu, nós vamos viver um momento difícil. Mas eles não se mataram, eles não se entregaram. O segredo foi a perseverança. Eles perseveraram e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que perseverar na fé. A gente não tem que desanimar, não. A gente não tem que entregar os pontos, não. Entendeu? A gente tem que se pôr de pé. A gente tem que buscar em Cristo. A gente tem que buscar muita força. Porque muitas vezes o momento difícil vai vir e vai. Alguns momentos depressivos na nossa vida vai vir. Porque a gente é espírito, mas a gente é carne. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a perda. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a perda do emprego. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a perda de um bem materiais. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a perda de um ente querido. Mas a gente tem que aprender a saber lidar com essas situações. Para que esses momentos não fiquem jogando coisas depressivas na gente. Porque a depressão ela é capaz de dar cabo à vida do ser humano. É uma tristeza tão profunda, é uma coisa tão difícil dentro do ser humano, que para eles muitas vezes se livrar daquela dor, eles sentem aquela necessidade de se matar. E não é isso que Deus quer. Deus fala que Ele veio para nos dar vida, e vida eterna, vida com abundância. Mas para a gente alcançar isso aí, a gente tem que se levantar na presença de Deus. A gente tem que repreender essas coisas negativas. A gente tem que repreender essa maldita depressão. Então, se você está passando por esse momento difícil, levante-se. Se você tem alguém na sua família que está passando por esse momento difícil, abrace. Dê conselhos bons. Vigie com a forma que você vai falar. O que você vai falar, porque muitas vezes tem coisa que a gente vai falar que pode levantar o depressivo, mas tem muitas coisas que podem aprofundar eles mais ainda. Começa a abraçar, começa a dar conselho, começa a levar aquela pessoa para onde ela gosta, fazer o que ela gosta, que é para poder tirar aquelas coisas da mente. Quando você vê aquela depressão daquela pessoa, ou de você mesmo, quando você está passando, já saiu, já era, já foi. A gente só não pode ficar deitado dentro do quarto, pensando, eu não presto, eu não valo nada, minha vida é assim, reclamando da vida. A gente tem que se levantar, entendeu? Fazer a nossa parte. Muitas vezes tem aqueles pensamentos de tirar a própria vida, isso não é de Deus, tirar a vida não é de Deus. Por mais difícil que seja a dor que seja, se a gente tirar a própria vida, a gente sabe que a gente vai estar entregando a alma para o inimigo. Então começa a tirar esses pensamentos negativos, esses pensamentos que te desvalorizam da tua mente. Se levanta. Se é alguém da tua família, começa a ajudar eles em palavras. Começa a aconselhar, começa a conversar, dá mais atenção. Eu estudei um tempo aí psicologia, quase 2 anos e 7 meses. Eu aprendi uma coisa, muitas vezes, quando a pessoa está ali passando por um problema, você tem que aprender primeiro a ouvir a pessoa, escuta. O psicólogo ele faz isso. A gente escuta. A gente pergunta a pessoa o nome da pessoa, manda a pessoa falar um pouco do problema dela e ela começa a relatar. E ali a gente vai anotando alguns tópicos, a gente vai observando e vai andando, entrando naquele mundo daquela pessoa.
E através da gente entrar naquele mundo, a gente já tem um conselho. Quando a pessoa acaba de falar, a gente começa a falar da gente, a gente começa a falar como que ela pode mudar, o que ela pode fazer. E ali a gente acaba mudando o pensamento daquela pessoa. Eu só não exerci a psicologia porque não era minha área, mas eu aprendi muita coisa com a psicologia. Muitas vezes a gente tem que ser psicólogo. A gente tem que aprender a ouvir mais essas pessoas que está doente, que está depressiva, que está passando por esse mal. Primeiro escuta. E aí, Bruno, como que tá? Você quer falar um pouco comigo? Fala o que está acontecendo, deixa a pessoa falar. Fala. Quando a pessoa falar tudo que tem que falar, aí você vai só escutando. Aí no final você vai ter uma palavra boa para dar para a pessoa. Você vai ter uma palavra de ânimo para dar para a pessoa. Você vai ter uma palavra de incentivo. Entendeu? Aprenda a ouvir o depressivo. Não deixa ele isolado lá no canto não, porque a pior coisa é o depressivo estar isolado lá no quarto, ou isolado das pessoas, e não ter alguém para dar a palavra, porque ele vai se aprofundando mais. E a partir do momento que tem alguém ali para dar uma palavra, ele se levanta, ele sai daquela situação, ele começa a ver que ele tem um valor, que ele tem um valor dentro dele, que ele não estava enxergando. Porque muitas vezes quando você está na depressão, você não enxerga os seus valores, você só enxerga os seus pontos negativos, as coisas negativas, são aquelas coisas que deixam mais para baixo ainda. Então muitas vezes o que ele precisa é de alguém ali do lado dele, para ajudar ele a sair daquela situação. E muitas vezes as próprias pessoas dentro de casa não estão ali para ajudar, não dá uma palavra, não dá uma palavra de ânimo para levantar. E por isso que muitos têm se matado. Por quê? Porque estão ali numa dor tão grande, não era tão profundo, num vazio tão grande dentro de si. E muitas vezes os próprios os de dentro da casa, em vez de dar uma palavra de apoio, de incentivo, joga a palavra negativa ou deixa ela isolada, e não é assim. O depressivo ele precisa de alguém para estar conversando com ele. Ele precisa de alguém para estar acompanhando, alguém para estar dialogando, que a partir do momento que tem alguém ali para dialogar, para dar um conselho, ele vai vencer, ele começa a vencer aquela depressão. E depressão, quando você vence ela, quando você tem fé que você vai vencer e tem alguém te apoiando ali, você vence. Você vence porque eu venci 2 vezes. Eu passei por esse momento de depressão por 2 vezes. Uma vez durou 3 anos, outra vez 6 meses. Não foi fácil para mim, mas Deus ele colocou pessoas do meu lado para me ajudar, pessoas que me aconselhavam, pessoas que me abraçavam, pessoas que chegavam ali e falavam, estou contigo, e eu sentia firmeza, e através de sentir aquela firmeza naquelas pessoas, na palavra daquelas pessoas, eu estou de pé, entendeu? Começa a praticar. Se tem alguém na tua casa passando por isso, começa a dar conselho, traz aquela confiança, leva para perto da pessoa, faz ela aprender a confiar em ti. A partir do momento que ela começa a confiar em você, ela começa a ver algo diferente, e ela começa a dar ouvido mais à tua palavra que você vai falar. E através daquilo que você falar, a vida dela muda. A vida dela muda, amém? A vida dela vai mudar, mas ela precisa de você. A pessoa que precisa de mim, precisa de você. E essa é a palavra que eu vou estar deixando nessa tarde de domingo. Eu vou fazer uma pequena oração para vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro, Senhor, agora, Pai, aquela pessoa que está aflita, Pai, aquela pessoa, Pai, que está triste, abatida, Senhor, que está pensando, Pai, ainda acaba a própria vida, Senhor, vai dando um ânimo de vida, Senhor, vai alcançando agora o íntimo dela, Pai, vai preenchendo, Senhor, esse vazio que há dentro dela, Pai, vai repreendendo, Pai, o pensamento suicida, vai repreendendo, Pai, o pensamento de morte, vai repreendendo, Pai, as afrontas, a tristeza, Pai, aquela guerra que há dentro daquela pessoa, Senhor, vai encostando com a tua misericórdia, Pai, vai dando agora força, Senhor, vai dando um ânimo, Senhor, vai tirando ela, Pai, dessa tristeza profunda, Senhor, vai tirando ela, Pai, desse mal, Senhor, que tem afligido a alma dela, Pai, vai alcançando ela agora com a tua misericórdia, Senhor, vai colocando ela, Pai, de pé, Senhor, mostra, Pai, o teu propósito sobre a vida dela, Senhor, mostra para ela, Pai, que o Senhor tem uma obra na vida dela, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai cumprir a tua obra e o teu querer, repreenda, Pai, todo espírito, Pai, de depressão, repreenda toda tristeza maligna, repreenda toda a obra do mal, quebra todo o jugo de Satanás, Pai, vai alcançando agora com a tua misericórdia, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Boa tarde, fiquem na paz, amém?